E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da SamInvest. E hoje nós vamos falar um pouco sobre suportes e resistências, né? Continuando aqui a nossa série de vídeos falando sobre análise técnica raiz, né? E nada mais raiz do que o conceito de suporte e resistência, né? É uma das coisas principais que a gente usa no mercado. E basicamente é o que um trader, uma pessoa que especula o mercado financeiro, vai estar usando para suas tomadas de decisão, em que ponto comprar, em que ponto vender, né? Bom, vamos definir primeiramente o que é um ponto de suporte e um ponto de resistência, né? Na verdade, não é bem um ponto, né? Suportes e resistência a gente sempre fala em zonas de preço, tá? Então, o que é um suporte, né? De forma bem objetiva. Um suporte, pessoal, vai ser uma zona de preços onde os compradores vão defender, certo? Então, por que que a zona de suporte vai servir como um ponto bom de compra? Porque ali certamente vão ter compradores interessados em tomar aquele papel, né? Em comprar aquele papel. E quando eu falo de compradores, eu não estou falando de compradores pessoa física, né? Claro que também conta, mas eu estou falando aqui de compradores institucionais, players que têm bilhões e bilhões para movimentar no mercado. Então, nessas regiões, certamente vai haver ali, né, uma certa briga. Por exemplo, se a gente for pegar essa região de preço aqui, ó, nesse gráfico, olha como que essa zona de preço aqui, ela serviu de suporte, né? E por que que elas acontecem? Basicamente pelo efeito memória, né? O sujeito que comprou aqui, entendendo o que é o suporte, ele comprou e o papel subiu. Subiu aqui aproximadamente 3%. Depois ele volta nessa mesma região de preço aqui, e o que acontece? O mercado abrindo um gap aqui, né? E volta na mesma região de preço da qual ele tinha anteriormente parado, né? Então aqui de novo, o mercado bateu nessa região de preços, né? E subiu. E de novo para frente, ó, bate nessa região de preços e volta a subir. Então, todas as pessoas que estão atuando no mercado, observando essas regiões de preços, sabem que toda vez que o mercado chega aqui nessa região, né, de R$ 58, ele bate aqui e volta a subir. Em contrapartida, a zona de resistência é o mesmo conceito, né? É uma zona de preço onde os vendedores vão estar defendendo. Então, quem comprou aqui sabe que quando bate aqui nessa região de preços de R$ 60, o mercado faz o quê? O mercado recua de novo até o suporte, né? Bate aqui na resistência e recua até o suporte. Então, basicamente, esse é o sentimento, né? O famoso efeito memória que acontece em cima dessas zonas de preço. Outra coisa que poderia definir muito bem por que o suporte e resistência funcionam também, um outro exemplo, né, para a gente estar demonstrando. Olha só, se a gente se perguntar o seguinte, qual que é o sentimento da pessoa, do trader, dos traders que ficaram comprados aqui nessa região? Qual que é o sentimento dos traders que compraram aqui, ficaram comprados aqui antes da pandemia, nessa região aqui de preços, e viram o mercado cair aqui aproximadamente quantos por cento? Aproximadamente aqui quase 50%. Qual que é o sentimento dessa pessoa, né? É um sentimento de derrota, né? A pessoa está ali desesperada e vendo essa desvalorização na sua carteira. Então, o que que vai acontecer muito provavelmente com essa pessoa? Qual que vai ser o sentimento dela quando o mercado voltar nessa região de preço aqui? Essa pessoa primeiramente vai vai se ajoelhar e dar graças a Deus, né? Vai agradecer ao Pai
porque o mercado voltou ali naquela região no preço médio dela. E aí o que muito provavelmente vai acontecer é que essa pessoa vai zerar a sua posição comprada, né? Ela viu o mercado caiu isso tudo, o preço volta até a região de preço que ela estava comprada e ela vai dar graças a Deus e vai vender todas as posições que ela comprou. E isso faz com que entre o que no mercado? Venda, né? Vão ser emitidas aqui ordens de vendas. Mas não vai ser ordens de venda só dessa pessoa que ficou comprada aqui. As pessoas, as instituições que compraram aqui embaixo, ou mesmo aqui embaixo, né? A pessoa, quem comprou aqui, o que que vai fazer, muito provavelmente, quando chegar nessa região aqui de resistência? Ela, no mínimo, vai realizar parte daquilo que ela comprou aqui embaixo, né? Vai botar um pouco de dinheiro no bolso. Por quê? Porque essas pessoas também sabem que a última vez que o mercado teve nessa região aqui de preços, ó, ele caiu forte. Então a pessoa que está comprada aqui embaixo e vê o mercado voltando nessa região, que foi uma região importante, né, de preços, essa pessoa, quando o preço chegar novamente nessa região, muito provavelmente, se não realizar toda a posição, vai realizar pelo menos parte, né? E aí vai entrar ordens de venda. E aí entra um terceiro grupo de pessoas, né? Um terceiro grupo, uma terceira possibilidade que pode acontecer nessa região. Quem está de fora do mercado, né? Quem tá líquido, né? Quem não está fazendo nada, também vai ver aqui como uma oportunidade de abrir posições vendidas, exatamente pelo mesmo motivo, né? A última vez que o mercado bateu nessa região, o mercado caiu forte. Então aqui vai entrar uma série de sentimentos do cara que estava comprado e viu o mercado caiu muito e voltou no preço médio dele, do cara que comprou aqui embaixo e vai realizar posições aqui em cima, e do cara que está líquido, do cara que simplesmente está especulando e quer pegar aqui talvez umas puts, né, e abrir posições vendidas. Então isso faz com que o mercado entre ordens de venda no mercado e o mercado caia. É por isso que funcionam, né, as zonas de suportes e de resistências. A gente tem que entender uma coisa, né? Quanto maior o número de toques, né, ou seja, quanto mais essa região de suporte ou resistência tiver sido tocada, né, mais relevante será ali o, aquele suporte ou resistência, né? Mas o que que são? Como que a gente vai definir? Existem algumas coisas, né? Alguns conceitos. O primeiro deles, ó, topos e fundos. Topos e fundos anteriores vão servir de suporte e resistências, né? Médias móveis, a gente vai ter que fazer um vídeo falando só sobre as médias móveis, mas as médias móveis também servem de suporte e resistências. Um terceiro tipo de suporte e resistência, número redondo. Opa. Número redondo também serve de suporte e resistência. E também, para quem gosta de usar, Fibonacci. Retrações de Fibonacci também servem como suporte e resistência. São 4 exemplos aqui, né, de situações no gráfico que a gente pode estar usando como suporte e resistência, beleza? Bom, na prática, como que a gente opera isso, né? Tá lá, beleza, o gráfico tá lá bonitinho. Como que a gente opera um suporte ou resistência? Basicamente, o conceito que eu quero passar aqui é o conceito do troca de polaridade. É o conceito de que uma zona de suporte ou resistência, né, rompida, se torna resistência. Esse é o conceito do troca de polaridade. Então, como isso funciona na prática? Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só. Vejam como que essa região aqui, ó, essa região de preços aqui, tá? Como eu falei,
suporte e resistência vão ser sempre regiões, né? Não um número específico. Veja como que aqui a gente tem um ponto bem definido, aonde que o mercado tentou romper várias vezes e não conseguiu. Ó, o mercado bateu aqui uma vez. Quando ele bate aqui e deixa um topo, isso aqui já vai servir como resistência, mas ele se torna ainda mais relevante quando ele chega aqui pela segunda vez, tenta romper e não consegue. E ainda tem uma terceira, né? Para depois rompê-lo. Mas observe como que essa região funciona futuramente como um suporte. O mercado sentiu essa região como resistência aqui, uma, duas, três, quatro vezes na verdade, né? Uma, duas, três, quatro vezes na verdade, rompeu e agora olha só que interessante, o mercado volta até essa região e agora ele sente ela como um suporte, né? Aqui existem basicamente duas formas da gente tomar posições aqui, né? A gente pode esperar um candle branco depois que toca na região de suporte, né? Um candle como esse aqui, ou simplesmente a gente pode colocar uma ordem de compra no rompimento da máxima do candle que toca lá. É uma possibilidade também. Para ambos os casos, a gente tem aqui os exemplos, né? A gente tem um candle preto, né? Esse candle foi o primeiro candle que tocou nessa região, então aqui a gente poderia colocar uma ordem de compra nessa máxima. Depois também temos um candle branco, né? E aí o que acontece? O mercado rompe, a gente posiciona a ordem de stop aqui e depois ele volta a subir, né? E observa como que os topos anteriores rompidos, né, vão servindo de suporte e resistência. Esse aqui é um topo anterior, vamos ver se esse serviu de suporte. Nesse caso aqui ele nem chegou a tocar nele, né? Mas certamente topos e fundos anteriores vão servir de suportes e resistências, né? Uma coisa que eu gosto de fazer para estar definindo suportes e resistências relevantes é dar um zoom aqui no gráfico, né? Afastar bastante o gráfico e procurar quais que foram as zonas que mais tiveram suporte, né? Mais toques. Se a gente for pegar essa região aqui onde o mercado parou, durante o período da pandemia, são fundos anteriores, tá vendo? No momento atual, se eu tivesse que definir algum suporte aqui, bom, o fundo anterior que ele parou aqui é um suporte. E observa como que era um fundo anterior aqui também, né? O que que vai servir de resistência agora? Esse topo aqui para cima. Isso aqui agora vai ser uma resistência, correto? Então assim a gente vai traçando e trabalhando o conceito de suporte e resistência, né? Do contrário é verdade também, tá? Uma região de suporte como essa aqui, ó, quando ela é rompida, ela vai ser sentida como resistência, tá vendo? Observa que aqui ela foi uma, duas, três, quatro vezes tocada e aqui ele rompe, tá vendo? Aqui ele rompe e o que que a gente tem depois? Um candle branco. Isso aqui já é o troca de polaridade, né? Onde a gente poderia posicionar uma ordem de venda abaixo dessa mínima, o mercado aciona, um stop acima dessa máxima, daí o preço evolui. Beleza, pessoal? Esse é basicamente o conceito do que é um suporte e resistência, bem tranquilo de se entender. Vão aí testando o gráfico de vocês, se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like aí e até a próxima.